E aí pessoal, beleza? Vamos hoje continuar com os nossos vídeos de filosofia política e hoje vamos falar sobre o liberalismo de John Stuart Mill. Mas quem foi Stuart Mill? Bom, ele foi um filósofo e economista inglês, nascido em Londres em 1806 e que teve sua infância ocupada por uma educação extremamente rigorosa, guiada por seu pai, o filósofo e historiador escocês James Mill. Para vocês terem uma ideia acerca do rigor da educação dada a Stuart Mill, aos 3 anos ele já sabia grego, aos 8 anos ele já sabia latim, já sabia álgebra e já lia os grandes clássicos greco-romanos, e aos 12 anos ele já sabia lógica formal. Contudo, em 1826, após todo esse período de rigidez educacional, aos 20 anos, Stuart Mill teve uma crise depressiva e começou a questionar sua própria existência. Isso fez com que ele tomasse caminhos intelectuais mais voltados ao sentimento e ao romantismo. O pensador inglês fez parte daquilo que a gente chama de liberalismo clássico, um conjunto de pensadores e vertentes de pensamento que se destinavam a discutir a respeito da formação e das funções do Estado, da garantia das liberdades individuais, assim como da participação política dos cidadãos. Só que diferente dos justnaturalistas, que acreditavam na existência de leis imutáveis e atemporais que garantissem determinados direitos, como a vida e a propriedade aos indivíduos, Stuart Mill fez parte do chamado movimento utilitarista. Dessa forma, Mill não acreditava que uma ação ética, uma ação correta, fosse aquela que estivesse de acordo com os direitos naturais, mas sim aquelas que levassem a maior felicidade ao maior número de pessoas possível. Só que, diferente de Jeremy Bentham, outro importante teórico do utilitarismo, Stuart Mill não acreditava que a gente poderia calcular quantitativamente a utilidade e a felicidade de cada coisa, para saber o que é melhor para cada pessoa. Por influência de um autor inglês chamado Thomas Carlyle, Stuart Mill acreditava que a felicidade é subjetiva e por isso cabe ao indivíduo saber o que é melhor para si próprio e assim saber como deve reger a sua própria vida. E é aí que a gente entra no conceito de soberania do indivíduo. Por conta da complexidade e da subjetividade da felicidade humana, existe um campo de garantias e liberdades do indivíduo que nem o Estado e nem a sociedade devem ultrapassar. Ou seja, nem o Estado e nem a sociedade pode dizer para o indivíduo o que ele deve fazer com a sua mente e com o seu corpo. Entre essas garantias e liberdades, Stuart Mill deu um foco em sua obra sobre a liberdade na questão da liberdade de expressão. Por que, segundo Mill, a gente deve garantir a liberdade de expressão das pessoas? Bom, a primeira resposta é porque nós somos falíveis e a troca de ideias, a troca de conhecimento pode levar ao desenvolvimento individual de cada um. A segunda resposta é que, mesmo que em determinado assunto a gente saiba que nossa visão está certa e a do outro está errada, a gente deve permitir que o outro fale, porque a gente ainda pode conter algumas rachaduras em nossa resposta e aproveitar alguma coisa da resposta dos outros. E a terceira resposta é que a gente deve permitir a liberdade de expressão justamente para evitar que determinadas ideias se tornem dogmas. Por exemplo, a gente deve permitir que alguém diga que nazismo é de esquerda ou que a Terra é plana? Sim, a gente deve, porque a partir disso, especialistas nessas áreas vão dizer o porquê que a Terra não é plana e porquê que o nazismo não é de esquerda. E assim, evitar que essas ideias se tornem dogmas inquestionáveis. Só que mesmo que Mill defenda as liberdades individuais das pessoas, ele ainda acredita que existe um limite. E é para isso que ele formula o princípio do dano. Esse princípio diz que a gente deve usufruir de nossas liberdades até o momento em que este gere externalidades negativas nas pessoas, ou seja, gerem danos às pessoas. E é aí que a gente entra num tema que Stuart Mill vai pegar de outro teórico, um liberal francês chamado Tocqueville, que é a questão da tirania da maioria. Mas o que Stuart Mill e Tocqueville criticavam? Eles criticavam a tendência extremamente igualitária de algumas sociedades, porque isso poderia levar a que muitas pessoas com a mesma opinião suprimissem a opinião de quem pensa diferente. Isso pode aparecer nessa tirania da maioria na questão da democracia. Ou seja, por mais que a maioria das pessoas pense de uma forma A e a minoria pense de uma forma B, não necessariamente essa minoria está errada. E um dos remédios que Mill coloca em seu livro para essa tirania da maioria é justamente a democracia representativa. A capacidade e a necessidade de representação dos diversos segmentos da sociedade garantiriam a diversidade de opiniões, porque isso, com o antagonismo de opiniões, a sociedade iria se desenvolver.
E dessa forma a gente entende que, para Mill, se você sufocar um indivíduo, sufocar o antagonismo de opiniões, a gente acaba sufocando a sociedade. E por isso Mill era contra essas tecnocracias autoritárias que, em prol de um objetivo comum, se veria responsável por guiar a sociedade. Ainda na questão política, para Mill, a democracia ela tem como função maximizar a responsabilidade dos indivíduos. E por isso, o voto, de acordo com Mill, não era para ser secreto e eles teriam pesos diferentes. Para aqueles que eram estudados, que possuíam uma educação formal concretizada, os votos teriam um peso maior. Por outro lado, ele acreditava que, a médio e longo prazo, todas as pessoas deveriam ter direito à educação. Mas apesar desse aspecto elitista do Mill, ele ficou marcado muito pela defesa de diversas pautas progressistas, fazendo com que ele seja uma ponte entre o liberalismo clássico e o liberalismo social. Mill acreditava que dentro da literatura inglesa faltavam duas coisas, a prática e a teoria progressista. E estas se encontravam dentro da filosofia francesa, o que fez com que ele fosse influenciado muito pelo pensamento de Saint-Simon. E isso fez com que ele defendesse cooperativas de trabalho. Além disso, Mill também defendia ideias como reforma agrária, educação universal, era contra as práticas imperialistas da época e, dentro daquele período de crise existencial que Mill passou, ele acabou se apaixonando por uma feminista libertária, a Harriet Taylor, que ele veio se casar posteriormente, e ela influenciou ele a escrever um tratado sobre os direitos das mulheres e ele foi o primeiro homem a defender no parlamento inglês o voto feminino. Então a gente percebe a importância da obra de Stuart Mill para a história do pensamento liberal. Ao mesmo tempo em que ele participa daquele liberalismo inglês que possui uma ideia de ausência de coerção, ele também dialogava com o liberalismo francês a partir da ideia de participação política, participação na coisa pública, e ao mesmo tempo em que ele defende o liberalismo como necessário para o desenvolvimento pessoal, para o autodesenvolvimento, ele acaba dialogando com o liberalismo alemão, principalmente na ideia do Humboldt. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo acerca do liberalismo de John Stuart Mill e até o próximo vídeo.